Oi, eu sou Débora. Eu escolhi um artigo sobre clonagem. E como ele mesmo começa falando, a clonagem científica começa onde a natureza para, né? Já que na clonagem são feitas cópias de genes ou segmentos de DNA que pode ser usado para criar colônias de bactérias ou vírus geneticamente modificados que usa para produzir medicamento, vacina e tudo mais. Esse tipo de clonagem vai usar o método de cultura em laboratório, que consegue fazer inúmeras cópias de uma única célula. Já a cópia de um animal inteiro é chamada de clonagem reprodutiva. E um caso conhecido é o caso da ovelha Dolly, né? Na reprogramação, que também é outra forma, os genes das células adultas são redefinidos para esse estado embrionário, que tem a finalidade de ajudar, né, os cientistas a entender as doenças genéticas e facilitar a criar terapias baseadas nas células-tronco. Bom, o que a gente já sabe é que a tecnologia da clonagem é essencial, porque sem ela a biologia moderna não teria avançado tanto até hoje. E um exemplo disso é a insulina humana, que só pode ser criada por causa dessa técnica. Além de que, a partir dela, dá para fazer um suprimento vitalício de células-tronco, né, terapêuticas, que se tiver risco de rejeição, vai ser mínimo. Porém, tudo tem uma coisa ruim, né? Sempre tem um entrave. E o da clonagem são os debates éticos, né? Porque a técnica usa um dos mesmos métodos de cultura que é usado na fertilização in vitro. Só que a diferença é que o embrião vai ser destruído, né, no final da clonagem. E aí os cientistas se preocupam com essa destruição do embrião e a possibilidade desse embrião ser transferido para uma mulher e isso gerar um bebê, né? Comparando com a clonagem reprodutiva animal, que sempre resulta em morte, independente se seja precoce ou futuramente, a clonagem humana muito provavelmente vai ter o mesmo fim. E é claro que as pesquisas devem ter o consentimento do doador, né? Baseado nisso, já informando tudo que acontece. Em 2004, teve na Coreia do Sul cientistas que fizeram uma linha de células embrionárias e depois foi descoberto que milhares de óvulos foram usados e alguns adquiridos de forma duvidosa, né? Sobre os animais clonados que morrem, como eu falei, eles poucos sobrevivem. Os que sobrevivem, provavelmente, não é provavelmente a palavra, né? Muitos não vão ter anormalidade esquelética, artrite, órgãos mal formados, problemas circulatórios e respiratórios. Então, só por causa disso, né, já seria antiético clonar humano. Mas aí que vem um procedimento que, mesmo se fosse seguro, não dá pra você... É muito complicado, porque como que você nega a alguém? Tipo, você já tem a técnica, você já pode fazer com sucesso. Aí, por exemplo, tem casos e casos com um pai e uma mãe infértil que quer um filho, então ele poderia clonar esse filho. Ou gente que perdeu parentes. Então, sabe, tolerar essa técnica para pesquisa pode abrir margem para esse fim reprodutivo. E aí, pelo meu ver, né, seria um mundo sem freios, né? Eu acho que por isso que existe esse consenso moral, que é mundialmente falando, contra a clonagem. Os obstáculos hoje que a clonagem tem enfrentado são basicamente financeiros, né? Financeiro de recurso, porque não tem ninguém financiando e não tem ninguém pondo os seus recursos realmente, né? E muitas pessoas debatem também sobre se essas mulheres que doam os óvulos, se elas devem ser pagas,
e toda essa ética por trás dessa coisa do dinheiro e tudo mais. Os Estados Unidos é o único país que tem pesquisa de células, né, tronco e tudo mais, mas não tem nenhuma lei federal que proíbe a clonagem reprodutiva. Ou seja, ela provavelmente no futuro vai se tornar a maior financiadora desse tipo de técnica, que a longo prazo, né, pode causar alguns impactos bem transformadores no mundo. Bom, é isso que eu entendi do artigo. Ele tá no e-mail, eu coloquei o link aí, se você quiser ler e tudo mais. Eu achei bem interessante, bem esclarecedor. E é isso.